Você já parou para pensar por que diante de tantos germes que há por aí não ficamos doentes o tempo todo? Mas ainda assim acontece de termos uma dor de barriga com aquela disenteria? Na verdade, o nosso corpo está o tempo todo em guerra contra os patógenos, que são seres capazes de provocar doenças como bactérias, fungos e vírus. Nessa guerra existem três linhas de defesa. A primeira linha de defesa são as barreiras físicas e químicas. A barreira física é aquela que impede o patógeno de entrar no nosso corpo. A barreira química é aquela que tenta desintegrar o patógeno. O principal exemplo de barreira física que temos é a nossa pele. Por isso que qualquer corte pode ser uma porta de entrada para um possível patógeno. Mas temos também os pelos do nosso nariz e a cera da orelha como outros exemplos. Já as barreiras de natureza química temos como exemplo a lágrima e o suco gástrico. Nesses líquidos se encontram as chamadas lisozimas, que possuem a capacidade de desintegrar alguns micro-organismos. Como já é de se supor, nem sempre a primeira linha de defesa funciona, e é aí que a segunda linha entra em ação. A segunda linha é liderada por células chamadas de fagócitos. Os fagócitos são células do grupo dos glóbulos brancos muito bizarras, pois literalmente caçam e engolem suas vítimas, que são qualquer ser estranho que esteja presente no nosso corpo. Mas digamos que o patógeno conseguiu despistar os fagócitos. E é aí que entra em ação os agentes de elite que fazem parte da terceira linha de defesa, os linfócitos. Os linfócitos são células de defesa do grupo dos glóbulos brancos que são especialistas em identificar patógenos. Na presença de sutis sinais estranhos de um patógeno, os linfócitos vão lá e fazem um ataque certeiro. Um detalhe. Como a primeira e a segunda linha de defesa são bem genéricas, pois tentam impedir o ataque de qualquer patógeno em geral, essas linhas são conhecidas como barreiras não específicas. Já a terceira linha, que reconhece exatamente um patógeno, é conhecida como barreira específica. Mas, professor, mesmo com todas essas linhas de defesa, por que ainda podemos adoecer? Vários fatores contribuem para essas linhas de defesa falharem, como o ataque de muitos patógenos de uma vez só, uma baixa quantidade de glóbulos brancos em nosso sangue por uma deficiência alimentar, ou mesmo um ataque por um ser que é totalmente desconhecido pelos nossos linfócitos. E é aí que entra a importância das vacinas. Mas este é tema para um próximo vídeo. Até lá!